Obrigado, Diego. Bom dia. Bom dia a todos. Como o Diego já ressaltou, meu nome é João Francisco, sou aqui auditor do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e venho falar de um tema que, desde 2021, eu venho trabalhando de forma efetiva, que seriam as políticas públicas municipais na saúde e na educação voltada às pessoas neurotípicas. Um tema que, como o Diego falou, deve sim ser urgente e prioritariamente incluído nas políticas públicas. Eu tenho certeza que quando eu terminar aqui a apresentação, vocês vão ter acesso a uma série de insumos e dados que o Tribunal de Contas trouxe em relação a essa demanda, que vão sim auxiliá-los, tá, na tomada de decisão como gestor e na implementação das respectivas políticas públicas locais. Tranquilo? Vamos lá? Desde já, tá, eu indico a vocês que nós teremos 3 pilares nessa conversa que teremos, que nós vamos abordar, que o primeiro são os porquês do Tribunal de Contas ter se debruçado sobre essa demanda, tá? Vamos falar sobre os trabalhos realizados pelo Tribunal de Contas e os produtos decorrentes desses trabalhos, e também apresentaremos alguns dados, tá, decorrentes dessa averiguação realizada pelo Tribunal de Contas. Desde já eu faço uma afirmação para vocês, tá, que eu tenho certeza que no seu município, hoje, essa temática da qual nós estamos falando é um dos 3 principais problemas que o gestor deve se debruçar. Se você ainda tem alguns que estão agora iniciando a gestão, né, acho que são 3 meses, podem não ter se debruçado com esse tema, não ter se deparado, mas eu tenho certeza que no futuro próximo já irá. E por que eu falo isso? Eu falo isso baseado em dados, tá? Eu vou trazer aqui para vocês uma informação publicada na Folha de São Paulo, são duas matérias do ano passado, tá? A primeira indica que o autismo superou o câncer em custos de plano de saúde, segundo o setor de seguridade de saúde. Ou seja, a oncologia, que tradicionalmente sempre foi o carro-chefe dos gastos desse tipo de mercado, foi ultrapassado pelo tratamento relacionado a pessoas autistas. Impressionante, né? Já começa a mostrar a magnitude que nós estamos falando, tá? E eu trago outro ponto que seria o relacionado ao atendimento do SUS no estado de São Paulo em relação às pessoas autistas. Foi detectado que, em 5 anos, a demanda pelo atendimento cresceu 384%. Seja em relação à doença, síndrome, transtorno, é difícil encontrar um crescimento desse na saúde pública nacional. Então, você pode afirmar, não, mas isso seria uma realidade mais restrita ao mercado privado, a outra esfera aqui, outra unidade da federação, que seria São Paulo. Mas não, a gente vai trazer aqui alguns dados para vocês que demonstram que é uma realidade não só local, mas uma realidade mundial, tá? Essa problemática. Próximo dado que eu trago, como eu disse, a gente tem trabalhos de fiscalização aqui no Tribunal de Contas, que eu vou mostrar para vocês, onde se tem acesso, quais foram alguns dados, mas eu já adianto, tá? Um aqui que a gente fez na área da saúde, que diz respeito ao diagnóstico dessas pessoas autistas. Vamos olhar o tamanho dessa demanda hoje no estado de Pernambuco, tá? Então, a gente consultou os municípios pernambucanos e a gente fez a seguinte pergunta: você tem um médico apto a laudar o TEA? TEA seria o transtorno do espectro autista, seria a sigla que a gente vai usar muito aqui, tá? Então, você tem médico apto a laudar esse transtorno no seu município? Se você tiver, você é capaz de indicar qual seria a fila de espera para esse profissional? 102 municípios pernambucanos afirmaram positivamente esses 2 questionamentos. Então, a gente solicitou que ele indicasse qual seria a respectiva fila de espera. A gente compilou esses dados encaminhados por essas prefeituras e a gente verificou que existiam, para esses profissionais, 45.367 pessoas em fila de espera, das quais 10.848 eram usuários que estavam apenas esperando para a avaliação diagnóstica do transtorno, do TEA. Ou seja, esses profissionais que são responsáveis no município, não só para o atendimento das pessoas autistas, mas várias síndromes, doenças e transtornos, 1/4 do público alvo que está em fila de espera para eles se referem 1/4 só a diagnóstico do TEA. Então a gente já começa a trazer também os contornos dessa demanda para o nosso estado.
E não só isso, fazendo corte para a área da educação, a gente também fez um trabalho fiscalizatório que vamos detalhar um pouco para vocês mais à frente. A gente verificou que em 828 escolas públicas analisadas que indicaram ter... 828 escolas públicas analisadas indicaram haver pessoas neurotípicas matriculadas nessas instituições. A gente viu, tá, que, segundo eles, a gente compilou os dados passados por essas escolas e a gente verificou que a quantidade de pessoas neurotípicas matriculadas nessas escolas eram 17.555 pessoas neurotípicas, das quais 9.070 eram pessoas autistas, ou seja, quase metade desse público neurotípico era de pessoas autistas. E o que é que a gente quer passar aqui? Que seja na saúde, na educação, são números que mostram a atenção, mostram a necessidade de que o poder público se debruce sobre a temática. Vou trazer só mais um tema para demonstrar a dimensão, tá, do público-alvo envolvido. Se você for procurar hoje pesquisas realizadas na China, na Inglaterra, na Dinamarca, nos Estados Unidos, que são locais que já estão trabalhando na política há um certo tempo, você vai verificar que em todas elas o gráfico de diagnóstico do TEA é crescente. Eu vou trazer aqui para vocês um trabalho realizado pelo CDC, que é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, que ele passou a mensurar e publicar desde 2004, tá? A estatística relacionada ao diagnóstico. Então, no primeiro trabalho, que foi realizado em 2004, indicou-se que 1 a cada 150 crianças de 0 a 8 anos nascidas naquele país estavam enquadradas no transtorno do espectro autista. A gente depois vai vendo que vai tendo uma curva ascendente. E no último trabalho realizado em 2020, publicado em 2023, já se indicou que 1 a cada 36 crianças daquele país de 0 a 8 anos já estão enquadradas no TEA. É um número impressionante que eu volto a falar. Se você for comparar em relação a doenças, transtornos e síndromes, esse número aqui, dificilmente, hoje, atualmente, na saúde pública, há uma progressão nesses termos. Aí você pode me perguntar o que é que vem acontecendo, tá, para que esse diagnóstico esteja chegando a patamares tão altos. A explicação hoje aceita é que o desenvolvimento do estudo do tema fez com que os critérios de diagnóstico do transtorno fossem ampliados. Em resumo, o autismo, anos atrás, estava incluído como uma subespécie de um grupo geral chamado transtornos globais do desenvolvimento. Com o passar do tempo e desenvolvimento do estudo, outras síndromes e transtornos, tal como a síndrome de Asperger, foram todas reunidas num único diagnóstico, ficaram sob o guarda-chuva do chamado transtorno do espectro autista, que sim foi um dos fatores que fez com que se aumentasse a quantidade de diagnósticos. Mas não só isso. Passaram-se a haver mais profissionais capacitados sobre o tema, com isso, passíveis de diagnosticar mais pessoas. Também deve ser levado em consideração o maior acesso à informação. Antes, várias pessoas ficavam restritas, reclusas ao seu domicílio, porque os pais ou responsáveis não queriam levar essas crianças a uma avaliação, seja por questões voltadas ao preconceito, voltado ao diagnóstico do transtorno, tá? Seja por desconhecimento do que aquela pessoa, os sintomas que ela apresentava, tá? Poderia ser um transtorno específico, que sim, teria um tratamento, teria um diagnóstico, como nós vamos falar mais para frente. Tranquilo? Antes que a gente entre no trabalho realizado pelo Tribunal de Contas e apresente os dados, tá? A gente precisa falar rapidamente, tá, sobre o que é o TEA, para que faça sentido a gente indicar o porquê o Tribunal de Contas atuou em relação à via A, B ou C, tá, de análise em relação a esse tema. Faço logo o corte dizendo o seguinte: na fiscalização relacionada à área da saúde, nós averiguamos apenas como público-alvo o público autista. Na educação, ampliamos o escopo, eu vou falar um pouquinho mais. Então, a gente tem que falar, desde já, o que seria o TEA. É um transtorno, tá? Não é uma doença, você já nasce com essa condição, você não adquire. A principal causa relacionada ao diagnóstico desse transtorno são fatores genéticos, tá? O diagnóstico ocorre de forma clínica, não há exames hoje aptos a detectar esse transtorno. E o que é que a gente tem mais de importante a falar em relação a esse slide que a gente está vendo aqui? O importante ressaltar é que há, sim, formas de tratamento.
para que esses distúrbios, tá, no neurodesenvolvimento causados por fatores genéticos, esses distúrbios possam sim ser mitigados. Ou seja, o truncamento de informações que o cérebro da pessoa autista normalmente é exposto por essa desordem genética, ele pode sim ser mitigado e a pessoa pode passar, por exemplo, a falar, ter uma comunicação verbal ou até não verbal, mas funcional. A pessoa pode começar, por exemplo, a olhar nos olhos, interagir socialmente, diminuir os desconfortos sensoriais por quais esse público normalmente passa, desde que o tratamento ocorra de forma precoce. Em relação ao tratamento precoce, a gente indica, a literatura médica indica que ele normalmente ocorre até os 8, 9, 10 anos de idade, que é durante o período da chamada janela de oportunidade. É aquele período no qual o cérebro de todo ser humano está extremamente suscetível, está maleável a estímulos. Então, aquela dificuldade de processamento da informação tradicionalmente ocorrida em relação ao TEA pode sim ser mitigada desde que o tratamento ocorra por meio de profissionais capacitados durante esse período da plasticidade neural, da melhor plasticidade neural, chamada de janelas de oportunidade. Tranquilo? Eu trago para vocês aqui 2 trechos de lei, não vou me deter elas, só trago para informar o seguinte. É uma lei federal, a Lei Berenice Piana, e a lei estadual, aqui de Pernambuco, 15487 de 2015, que é essas informações que nós passamos sobre o diagnóstico precoce, o tratamento precoce e tratamento que deve ser realizado por profissionais capacitados, já é previsto na legislação. Tranquilo? Então, em relação à política pública, já existem normativos disciplinando, tá, o direito a esse público ao acesso a essa política pública. O que há de problema que a gente vai relatar um pouquinho mais em relação à execução, tá, desses serviços. Então, a gente vai falar agora sobre as ações relacionadas à área da saúde, relacionadas às pessoas autistas, tá, feita aqui no Tribunal de Contas em 2023. Quais foram as principais motivações? A gente vinha aqui no Tribunal de Contas recebendo uma série de denúncias, tá, de representantes legais das pessoas autistas que já vinha sinalizando essa problemática. Temos acesso hoje amplamente a informações veiculadas na mídia sobre o tema, solicitações de outros órgãos públicos que também vinham sendo demandados, a exemplo do Ministério Público Estadual, que vinha tendo uma série de demandas relacionadas a essa temática e veio solicitar a cooperação do Tribunal de Contas para que nós levássemos subsídios para auxiliá-los lá na atuação deles. E também falta de dados em relação à saúde pública sobre esse tema. A gente tem acesso hoje a vários indicadores relacionados a várias doenças que permite não só a população entender melhor o tema, mas o gestor, sim, balizar a sua ação, a sua tomada de decisão, balizado nesses indicadores, alguns que decorrem de anos. Com o TEA, eu desafio vocês a procurarem, tá, hoje um estudo realizado no SUS que possa muni-los dessa informação em relação a esse público. Tá? Então, essas foram as motivações. Então, essa fiscalização, essa averiguação que nós fizemos ocorreu entre maio e julho de 2023. A gente teve acesso a informações de 184 municípios, mais o distrito de Fernando de Noronha, e envolveu o preenchimento de formulários eletrônicos e o envio de documentação comprobatória pelos gestores municipais em relação a vários desses pontos solicitados no formulário. Então, a gente teve várias situações que a gente pediu informação, pediu dados, mas a gente pediu um documento comprovando o que foi alegado pelo gestor. Tendo em vista tudo o que nós falamos em relação ao TEA, a necessidade de tratamento precoce, etc., então nós balizamos a análise do Tribunal de Contas em relação a essa averiguação, basicamente nesses 4 pilares: rastreio do transtorno, o diagnóstico precoce, o tratamento precoce e a capacitação dos profissionais que vão prestar atendimento a esse público. Esse trabalho apresenta uma visão geral e uma visão local a partir desses dados obtidos. Em relação a essa visão geral, nós compilamos os dados remetidos por esses municípios e fizemos algumas mensurações, que eu vou mostrar já onde é que vocês pegam essas informações. Mas deu sim, começou a se ter informações que vão ajudar os gestores em relação à execução da sua política pública. Como, por exemplo, a gente verificou que o diagnóstico do transtorno
a gente viu que 68 municípios não possuíam qualquer profissional apto a emitir o diagnóstico do transtorno. Então, essa informação, tá, serve primeiro para corroborar a insuficiência da política pública, mas não só. Nesse trabalho, nós falamos um pouco sobre os porquês, tá, e tem informações que podem auxiliar o gestor, inclusive, a vir a conseguir esse profissional na respectiva localidade. Também, nós vimos que não basta para o diagnóstico ocorrer precoce essa pessoa ter acesso ao profissional. Ele tem que chegar ele tem que chegar cedo, tá, para que nós aproveitemos aquela janela de oportunidade da qual nós falamos. Mas para chegar cedo, a informação precisa ser sensibilizada, principalmente nas unidades básicas de saúde, que é o local onde normalmente, tá, o responsável legal, o pai, a mãe, enfim, levam essas crianças, ainda recém-nascidas, crianças. Com o TEA, deve-se deixar claro, não existe aquela máxima de que cada criança tem o seu tempo. Verificando os indícios, seja com 6, 7, 8 meses, deve ser levada essa criança para uma avaliação. Tranquilo? Então é necessário que esses profissionais da unidade básica estejam munidos de informações que lhes permitam não só verificar o indício do transtorno, tá, mas como eles têm que saber para onde vão encaminhar esse usuário. Então o que é que a gente procurou ver? A gente quis ver se esses municípios estão aplicando protocolos de rastreio. Tem uma série de protocolos de rastreio hoje utilizados, inclusive um está na caderneta da criança. O próprio SUS colocou esse formulário na caderneta da criança, chamada MCHED. Então, a gente procurou ver se os municípios estavam aplicando esse protocolo e se estavam treinando, tá, as respectivas equipes, não só para a aplicação, mas para o encaminhamento dessas crianças. Chamou a atenção, tá certo, que apenas 13,7% dos municípios informaram que os profissionais receberam esse treinamento para a aplicação do protocolo de rastreio. Já acende outro alerta, não basta não ter o profissional médico para a fazer a detecção ou não do TEA, mas a própria chegada dessa criança já está com um truncamento em relação ao fluxo. Tranquilo? Por fim, em relação à área da saúde, como eu disse, nós só vamos mostrar algumas informações, depois eu vou mostrar o local onde vocês podem pegar várias informações sobre o tema. Tá? Vou falar sobre a capacitação. Como eu tinha dito, esse profissional, para que o tratamento seja efetivo, ele deve ser realizado por um profissional capacitado. Não adianta ter a formação superior em determinado curso para que o serviço seja efetivo. É necessária a devida capacitação pós-graduação para que você possa prestar um tratamento efetivo. A gente verificou que dos 846 profissionais que foram informados pelos municípios que estavam, à época, prestando atendimento a pessoas autistas, nós verificamos que somente 82, ou seja, cerca de 10%, tinha alguma capacitação no TEA. Então, nós vimos, em resumo, que o diagnóstico era o seguinte: o rastreio não ocorre, ou ocorre em curta escala, já é o primeiro truncamento nesse processo de diagnóstico. Chega ao médico, a gente viu que tem filas de espera e que tem municípios que não têm acesso a esse profissional, que já coloca a linha, tá, necessária para o tratamento, já coloca também em xeque. E, para finalizar, quando você chega a ter acesso ao tratamento, a maioria dos serviços, dos serviços que são prestados por esses profissionais são realizados por pessoas que não têm capacitação para prestar esse serviço. Então, eu vou mostrar aqui rapidamente a visão local. Nós falamos da visão geral, tá, que foi esse apanhado de informações que nós fizemos, e eu mostrei alguns dados. Mas nesse trabalho também há uma visão local. Nós disponibilizamos aqui numa página do painel eletrônico que nós criamos, que eu vou mostrar para vocês já, a opção de você selecionar qual município, tá, você quer ter acesso às informações relativas a esse nosso trabalho. Então, quando você clica no município, vai ter aqui as informações relativas ao diagnóstico, ao tratamento, ao rastreio, a informação específica em relação a cada município. E não só isso. Há aqui nesse quadro, tá, a informação que diz o seguinte: qual foi a classificação desse município em relação ao indicador, tá, de desenvolvimento dessa política pública relacionada ao TEA, criado pela equipe de auditoria. Tranquilo? Onde eu encontro essas informações? No site do Tribunal de Contas, há uma aba aqui, tá? Coloca aqui, por favor. Tem essa aba aqui, Cidadão, que a gente vai ter, clicando nela, a opção aqui, ó, Estudos e Levantamentos.
Logo após, vai abrir uma página que vai ter uma série de subtemas. Vai ter o subtema da saúde. Você vai clicar dentro dessa opção aqui que tem, ó, levantamento para prestação de serviços públicos direcionado às pessoas autistas. Tem um link aqui, ó. Acesse aqui o painel de fiscalização em 2023. Quando você fizer esse clique, vai abrir uma página no qual essas informações que eu falei, essas informações gerais, vão estar nessa opção aqui, visão consolidada. O detalhe local por município vão estar nessa abinha aqui azul, detalhe por município, e o indicador criado pela equipe de auditoria para mensurar qual foi o grau de desenvolvimento dessa política para cada município vai estar aqui nessa abinha amarela. Tranquilo? Então tem um bocado de informações legais que eu tenho certeza que vai subsidiar, sim, vai auxiliá-lo na sua tomada de decisão em relação à sua política. Deve-se ressaltar também que em 2025 uma nova fiscalização vai ser realizada aqui no Tribunal de Contas com as mesmas bases que foi realizado em 2023, que eu apresentei agora para vocês, e a gente vai tentar averiguar se houve uma evolução ou involução dessa política no respectivo município. Após ter acesso a esses dados, tá, nós balizaremos as próximas ações do Tribunal de Contas em relação a esse tema. Para finalizar o tema saúde, eu queria trazer para vocês aqui um curso que foi realizado aqui na Escola de Contas, que foi disponível neste mês, na Escola de Contas aqui do TCE. Está aqui o endereço onde você pode ter acesso a esse curso. É um curso gratuito, cerca de 20 horas aulas, e que foi criado aqui no Tribunal de Contas porque nós vimos nesse trabalho de averiguação que não só, tá, tinham vários gestores que tinham o interesse de atuar na temática em relação ao seu município, só que muitos precisavam de insumos, não só em relação à legislação existente, a fontes de custeio, como é que eu posso conseguir isso, mas também queria ter acesso a boas práticas para tentar implementá-las no seu município. Então a gente compilou dos locais que nós passamos uma série de informações e traduzimos tudo nesse curso aqui, que também especifica também esse trabalho que nós realizamos de fiscalização, dá também um norte de como conseguir as informações. Então assim, está bem legal esse curso. Quem tiver possibilidade de fazer, ele vai ajudar muito em relação a você ter informações, subsídios para essa indução da política pública no seu município. Tranquilo? Então, falar da educação agora, vamos dar uma descansada, uma desacelerada para entrar nesse tópico. Vamos lá. O TCE incluiu esse tema na sua abordagem. Por quê? Quando eu falo na educação, desde já eu quero relembrar o que eu falei antes. Na saúde, nós fizemos a fiscalização em relação às pessoas enquadradas no transtorno do espectro autista. Na educação, nós ampliamos esse escopo. Vimos a necessidade de ampliar e fazer a fiscalização em relação às pessoas neuroatípicas. Então, passou-se a incluir também nessa análise não só pessoas autistas, como pessoas com síndrome de Down, pessoas com transtorno opositivo desafiador, entre outras síndromes e transtornos que se enquadram no conceito de neuroatipia. Tá? Então, por que nós nos deparamos com esse tema? Primeiro, nós ficamos impressionados com a quantidade de solicitações de profissionais da educação que vinham ao Tribunal de Contas pedindo para que algo similar ao que nós fizemos na saúde ocorresse também na educação. Eles clamavam para que os dados das queixas dele fossem, sim, trazidos a público, tá? Para que se pudesse demonstrar um pouquinho qual era a realidade deles. Também queixas de representantes legais, falta de dados sobre o tema, e falta de conhecimento dos gestores sobre o tema também foram alguns dos porquês, mas eu quero destacar essa situação aqui, que é a necessidade que a gente viu imperiosa de articulação entre saúde e educação. Nós vimos que por mais que nós trouxéssemos insumos e tentasse auxiliar o gestor nessa tomada de decisão e na implementação da política pública na saúde, era necessário sim articulação com outros braços para que esse processo fosse exitoso. Um desses braços era a área da educação. Para exemplificar o que a gente está falando dessa necessidade, eu trago 2 temas aqui, que um seria o diagnóstico precoce, tá? Eu vou falar um pouquinho mais à frente da necessidade dessa articulação, mas eu já falo agora da necessidade de articulação em relação às situações de desregulação das pessoas neurotípicas. Vejam, normalmente as pessoas neurotípicas ficam mais expostas a situações de desregulação, porque várias delas têm uma dificuldade em relação a recepção de certos estímulos sensoriais. Como também elas têm uma dificuldade, normalmente, em relação a se comunicar, o estímulo sensorial chega, ela não consegue repassar o que ela está sentindo, qual seria o incômodo, e a forma
que ela utiliza, tá, para se comunicar muitas vezes seria física e de forma acentuada, tá? Então, normalmente, há sim desregulação de pessoas neurotípicas a depender da situação. O que é que a gente viu? A gente viu que na área da educação, eu trago aqui para exemplificar para vocês 2 matérias publicadas ano passado, tá, na Rede Mundial de Computadores. A primeira indica o seguinte: professor temporário quebra braço de estudante autista durante crise. Aluno com autismo tem crise de ansiedade e é agredido por professores em escola do Mato Grosso. É uma situação que não deve ocorrer sob hipótese nenhuma. A criança sob guarda do Estado para ser educada não pode vir a ser agredida em hipótese nenhuma. Como nós vemos aí, em relação às pessoas neurotípicas, é uma situação que fica mais suscetível a ocorrer por essas situações de desregulação. Quem normalmente tem um know-how, não só para entender o porquê essas crises ocorrem, como você vai se debruçar sobre essa pessoa naquele momento para tentar mitigá-la e colocar a pessoa normalmente de forma equilibrada, são profissionais da área da saúde, em regra. É imperiosa a articulação entre esses profissionais da saúde e a educação, não para que você coloque a saúde dentro da escola, mas sim forneça subsídios para esse professor, esse diretor, possa lidar com essa criança, não de forma violenta como nós vivemos, mas de forma organizada. Tá? Já é o primeiro argumento que a gente traz para justificar a necessidade dessa interlocução. Dito isso, a gente vai falar rapidamente sobre alguns dos tópicos que a gente pretendeu avaliar nesse levantamento da área da educação. Procuramos verificar se o Plano Educacional Individualizado, ou PEI, que é um documento de extrema importância para que você possa repassar informações a um aluno neurotípico. Normalmente, a forma de abordagem de conteúdo, o repasse do conteúdo é diferenciado para esse público. Nós precisamos de um documento, tá, que organize a forma que esse usuário, que esse aluno vai receber informação. Também vimos as principais atribuições do profissional de apoio. Eu vou falar um pouquinho melhor sobre esse ponto mais à frente. Nós procuramos ver se os profissionais sabem o que fazer em casos de desregulação, que é linkado com o que nós falamos agora há pouco. Nós tentamos ver a articulação, se a articulação entre os profissionais da área da educação e da área da saúde vinham ocorrendo a contento, tá? Da forma adequada. Foram vários temas, nós só trazemos alguns, tá? Um resumo do que foi verificado. Vamos falar rapidamente sobre algumas das constatações que nós tivemos. Desde já, esse trabalho da educação, eu queria trazer a seguinte informação. Não só nós trazemos dados e constatações, tá? E fazemos considerações sobre o tema, informando o que é que poderia melhorar ou não, no que o gestor poderia ter uma atuação diferente, mas também nós trazemos temas para a discussão. Há temas que nós vimos que precisam ser discutidos, mas não existem. Por quê? Porque a demanda existe, mas não existem legislações se debruçando sobre o tema. Tá? Então, também nesse trabalho, tem vários tópicos que nós trazemos dados para incitar a necessária discussão. Então, esse trabalho aqui consistiu, tá, como eu tinha dito já, o público-alvo, neurotípicos, da educação infantil e fundamental, anos iniciais, e envolveu, assim como na saúde, a coleta de dados quantitativos e qualitativos sobre a demanda. Nós não só solicitamos dados crus, nós solicitamos dados em vários tópicos desses, nós solicitamos a comprovação documental. E envolveu um importantíssimo processo de oitiva dos profissionais da área da educação. Nós conseguimos ouvir mais de 13 mil profissionais da área da educação, dentre professores de sala comum, professores do AE, diretores escolares e profissionais de apoio. É uma coleta muito rica que eu tenho certeza que vai auxiliar no seu dia a dia em relação ao seu município. Os resultados foram divulgados agora, em março, vou mostrar onde é que se tem acesso, e pretende-se que outras averiguações ocorram em outros municípios que não os 13 que nós utilizamos como piloto nessa verificação que nós fizemos agora. Tranquilo? Vamos trazer rapidamente um resumo desses dados obtidos. Então, nós queremos chamar a atenção a um dado relativo aos profissionais de apoio. Tradicionalmente, é previsto em lei, pela LBI, Lei Brasileira de Inclusão, que determinadas pessoas podem sim ter acesso a um profissional de apoio para auxiliá-las nessas seguintes atividades. Pela lei: alimentação, higiene ou cuidados pessoais e locomoção.
a lei é taxativa em relação a esse ponto. Mas o que é que acontece? Nós verificamos não só lendo, nós nos munindo de informações para fazer esse trabalho, mas como tendo acesso aos profissionais da área da educação, que na prática não era isso que vinha ocorrendo. E eles queriam ter essa situação documentada. Então o que é que a gente fez? Vamos ver se de fato confere o que está sendo falado. Então nós solicitamos aos profissionais de apoio e aos professores de sala comum, aqueles professores que ficam em sala de aula, tá? Me diga hoje qual é a maior demanda dos alunos neurotípicos de acordo com vocês. Então, veja como foi similar a resposta em relação a essas duas categorias. E foi, como eu disse anteriormente, foi um banco de dados extenso. Mais de 1.000 profissionais foram ouvidos aqui em cada categoria dessa. Então, veja como foi similar. Os professores de sala comum atestaram que 61,3% dos profissionais de apoio praticavam o auxílio pedagógico, que, relembre-se, não está inserido aqui no rol da lei. Os professores de apoio, os profissionais de apoio, os próprios que estão prestando serviço, a gente perguntou a eles qual é a sua principal demanda. Veja como ficou bem similar. 64% informou que seria o auxílio pedagógico. Então, esse é um dos temas que nós trouxemos para a discussão desse trabalho, tá? Porque precisa ser enfrentado pelos órgãos que são responsáveis por essa política. Por mais que a lei não permita, hoje na prática está havendo. O que é que se tem que fazer para essa situação seja revertida? Será que é trazer mais professores para a sala de aula para auxiliar? Porque quem conhece a educação da pessoa neurotípica sabe que, a depender do nível de suporte dela, é de fato muito difícil o professor passar informação não só para todos os tipos, como também para essa pessoa neurotípica sem prejudicar o ensinamento que está sendo passado para ambos. Tá? Então, será que seria o caso de aumentar o rol de atribuições dos profissionais de apoio, mas desde que uma série de requisitos sejam colocados para que esse profissional possa prestar esse suporte? Então, nós do Tribunal de Contas não entramos nesse mérito de qual seria. Isso aí é algo que precisa ser discutido, está bem detalhado, tá, nesse trabalho que nós fizemos. Em relação à intersetorialidade, nós falamos anteriormente que se comunicava também com a necessidade de diagnóstico precoce, saúde e educação. Tem informação importantíssima que nós tivemos acesso nesse trabalho. Nós perguntamos aos professores de sala comum, tá? Os professores que ficam em sala de aula, se eles eram capazes de detectar indícios de neuroatipias nas pessoas, nos seus alunos. E foi impressionante a informação que eles passaram. Cerca de 2.344 professores indicaram, ou seja, 91% do público-alvo envolvido indicaram sim, eu sou capaz de detectar desse indício de neurotipia. Isso é até lógico, haja vista que eles estão, a maioria, um certo tempo em sala de aula e consegue ter esse parâmetro de comparação, tá, entre esse público diariamente. Então ele consegue ver o desenvolvimento de uma pessoa, consegue ver o desenvolvimento de outra de forma muito fácil, já que eles têm a própria função, da atribuição dele, ele consegue ter essa comparação. Então, a maioria detectou que sim, eu consigo mensurar esse tipo de indício de neuroatipia. Então, por que isso é importante? Veja, vários alunos que ele tem acesso lá podem ser diagnosticados precocemente, mas não são. Por quê? Porque vários pais negam os indícios. Tá? Vários pais não se preocupam, pode até ver, mas não se preocupam em ter o cuidado em levar essa criança para esse atendimento. Então, é imperioso, tá, que esses profissionais, primeiro, saibam para onde direcionar essa criança quando ele detectar esse indício. Por quê? A depender do encaminhamento que você fizer, aquele pai que não está disposto várias vezes a levar essa criança pode ser encaminhado a um local que não é aquele adequado para prestar o diagnóstico, a fazer análise diagnóstica e se frustrar e não querer mais voltar a levar essa criança para esse médico especialista nesse atendimento. E não só, é importantíssimo que esse profissional que vai fazer, o profissional da educação que detecta e vai fazer o encaminhamento, ele seja treinado não só para dar notícia aos pais. Não é fácil você chegar para um pai e dizer que ele tem indícios de neurotipia. Ele tem que ser treinado de como ele vai fazer esse encaminhamento, tá? E não só, ele precisa colocar em um documento quais foram as observações dele em relação a essa criança. Por quê? Porque o pai pode ser que não consiga expressar qual foi a situação indicada por esse professor, seja por a dificuldade mesmo de se comunicar, alguns podem ter, a gente está falando muito de público da educação pública,
tá? Mas não só isso. O profissional que vai fazer essa averiguação dele, profissional da saúde, pode, num momento lá, e muitas vezes no serviço público é rápida a consulta, pode, num momento, ele não verificar esses indícios constatados pelo professor no cotidiano da criança. Então é importantíssimo que saia um documento do professor fazendo esse encaminhamento. Tranquilo? E nós vimos que os professores detectam esses indícios, não é isso? Mas vamos ver o seguinte, chamou a atenção. A gente viu que, a gente perguntou aos diretores o seguinte, os diretores da escola o seguinte: na sua escola, existe algum fluxo ou protocolo de conduta de encaminhamento do aluno diante da verificação de indícios de neuroatipias? Nós vimos que 66% dos diretores informaram que não há. Então, provavelmente, esses professores dos locais que não têm esse fluxo, ou não encaminharam a criança, ou podem encaminhar para um local que não é o adequado, ou vão encaminhar sem um documento mínimo a lastrear a avaliação do médico. E para finalizar esse tema da educação, a gente só traz também, mais um daqueles temas que a gente traz para suscitar o debate. Existe um profissional chamado atendente terapêutico, que hoje é muito utilizado no tratamento de saúde das pessoas neuroatípicas. Basicamente é um profissional que faz uma formação na chamada análise do comportamento aplicado, a ABA. Esse profissional, o método de trabalho dele envolve não só o tratamento em clínica, mas envolve a mensuração da atividade da criança em casa, na atividade do cotidiano e também na atividade escolar. Existe, tá certo, uma série de municípios que não autorizam a entrada desse profissional nas suas escolas, existe outro que autorizam, alguns que colocam alguns requisitos para a entrada, enfim. Nós vimos que não há legislação disciplinando sobre esse tema e uma informação importante tem que ser levada em relação a esse tema. Nós vimos que, segundo a percepção dos professores de sala comum, aqueles professores de sala de aula e os professores do atendimento educacional especializado, nós vimos que, na opinião deles, aqueles que tiveram acesso ao trabalho desse atendente terapêutico na sala de aula, no ambiente escolar, nós vimos que, na opinião deles, segundo aqui os professores do atendimento educacional especializado, a grande maioria achou de extrema importância a atuação desse profissional no âmbito escolar. Nós vimos que os professores de sala comum, também a grande maioria, achou de extrema importância a atuação desse profissional no ambiente escolar. Veja, o que se quer aqui não é atestar a necessidade desse profissional em educação, no ambiente educacional. Se quer, sim, trazer a debate, tá? A importância de que se discuta se pode, não pode, se pode, em que termos, tá? E se, de fato, há esse benefício que, aparentemente, existe de acordo com os profissionais que estão no ambiente escolar. Certo? Onde é que eu tenho acesso às informações da educação? É no site do TCE, aquele mesmo caminho que nós informamos em relação ao trabalho da área da saúde. A única diferença é que naquela mesma página que nós vimos, que vai abrir, é outro link para você acessar, que está aqui, o painel de educação inclusivo, neuroatípicos, tranquilo? E você vai ter acesso a esse painelzinho aqui, que vai abrir, que aqui tem várias abas com informação sobre vários pontos dos quais nós falamos. E está em preparação, no âmbito aqui do Tribunal de Contas, um curso voltado aos gestores, que será disponibilizado provavelmente, ainda não está cravado, mas provavelmente em 2025, no qual serão abordados diversos tópicos relacionados a esse tema, e a gente vai tentar fazer o mesmo trabalho que nós fizemos na área da educação, ou seja, trazer insumos para induzir a ação do gestor, auxiliar a atuação do gestor. Para finalizar, eu trago só um dado aqui que corrobora a necessidade de que esse processo, essa política pública a ser realizada em relação ao público autista, em especial ao autista e neuroatípico, em especial na área da saúde e educação, é premente a necessidade de que ele ocorra. Por quê? Eu vou trazer aqui um primeiro dado para vocês que chama muito a atenção. Em 2019, na publicação da revista Época Negócios, indicou-se que 85% das pessoas autistas estão fora do mercado de trabalho. Veja, de pronto, a gente já verifica que é um grande efetivo de pessoas fora do mercado de trabalho, o que não é indicado para qualquer sociedade. Sabendo que esse público, ainda mais sabendo que esse público está em crescimento, tá? Mas não só, normalmente, tá, esse problema está atrelado a uma série de causas, mas a gente pode citar aqui falta de políticas públicas para induzir essa empregabilidade, um certo preconceito, sim, do próprio empregador em ter esse público no seu estabelecimento,
Também tem as pessoas que não conseguiram participar desse processo educacional e de saúde de modo a permitir-lhes organizar não só a sua cognição, tá? Mas também permitir-lhe ter acesso de forma estruturada, permitir-lhe entender a informação, replicá-la, algo básico a qualquer tipo de emprego que a gente tem hoje em dia. Então, esse processo truncado também está embutido aqui nesse percentual. Não adianta ter políticas públicas hoje que não adianta só ter políticas públicas hoje que induza os empregadores a ter esse tipo de público, se vem um contingente de pessoas não preparadas para serem inseridas no mercado de trabalho. E um dado que chama muita atenção e é um alerta, tá? Agora para todos nós, inclusive, um dado de 2024, aqui segundo semestre de 2024. Preste atenção. Existe um benefício chamado BPC, Benefício de Prestação Continuada. Ele foi criado originariamente para ser concedido a pessoas em situação de extrema vulnerabilidade social, pessoas idosas e pessoas com deficiência. A partir de 2012, com a Lei Berenice Viana, a pessoa autista passou a ser considerada, tá, pessoa deficiente para todos os efeitos legais. O que é que aconteceu? Começou-se uma grande leva de requisições por esse benefício pelas pessoas autistas. Hoje, em relação às pessoas com deficiência, a grande maioria das solicitações dizem respeito às pessoas autistas e já acendeu o alerta, tá, para o governo. Ou seja, subiu 250% em 3 anos, tá, a solicitação por esse benefício para a pessoa autista. Isso aqui tem total relação com isso que a gente falou agora. Veja, essa concessão ocorre por vários motivos, tem várias nuances, mas com certeza uma via do público que vai fazer essa solicitação o faz porque a pessoa não consegue ter esse desenvolvimento, não só na área da saúde, como na área da educação, não consegue ser empregado. O que é que acontece? Vai depender da sua família para a sua subsistência. Essa família, em regra, é monoparental, composta basicamente por mães, e muitas dessas pessoas estão numa classe social que não muito abastada. Então, o que é que acontece? Para essa mãe ter a subsistência, o filho não consegue trabalhar, ela está sozinha, ela vai fazer a solicitação desse benefício de prestação continuada. Veja, é um ciclo que, como nós vemos, se não começar a ser tratado lá de trás, provavelmente esses números que nós estamos apresentando agora vai tender a crescer ano após ano. Ou o poder público como um todo se debruça sobre a temática e toma as rédeas delas e começa a fazer a implementação da política pública, ou em 2025 nós teremos um percentual maior e maior até a medida que o orçamento, como hoje já está na casa dos bilhões do BPC, vai começar cada vez mais a ser castigado por medidas assistencialistas que não são saudáveis para qualquer tipo de economia. Então assim, eu encerro, Diego, agradeço aí a presença e a gente aqui vai continuar, como eu disse, fazendo trabalho em relação à temática e sempre à disposição dos gestores em relação a assuntos relacionados a essas e outras temáticas.